A história começa em uma enorme mansão. Em um dos quartos, um jovem ri muito alto. Os empregados ficam muito descontentes ao ouvir isso. Ele acha que o jovem mestre está ficando louco novamente. Ele bate na porta de onde se ouvem as risadas. O homem diz ao jovem mestre que a cerimônia começará em breve. O cara diz que sabe disso e que virá em breve. Ele é o segundo filho da família Leão Dourado, o conde mais jovem do Império e o orgulhoso discípulo do falecido mestre da espada. Um cara tão bonito, ele é definitivamente uma futura estrela do Império Colônia. De hoje em diante, ele, Sai, é o senhor do condado de Falcon. Ele precisa se dar bem com os habitantes locais. Ele se lembra do que aconteceu há muito tempo. Muitas pessoas se reuniram em torno dessa mansão. Elas dizem em voz alta que precisam matar o senhor e vingar a deusa Zoe. Zaiwai segura um chicote em sua mão e pergunta à garota amarrada se suas mãos estão doendo. O rapaz diz aos outros que não devem ter medo porque, se morrerem, serão ressuscitados imediatamente. O homem de armadura concorda e diz que eles deveriam matá-lo. Algum tempo depois, o rapaz ferido foi enforcado na praça. As pessoas que observam isso dizem que ele merece. Elas nunca conheceram um chefe tão vil. Ele é arrogante e dominador e não valoriza a vida das outras pessoas. Ele arruinou tantas garotas. É um pesadelo. Santa Zoe preferiu cometer suicídio a viver depois de tamanha vergonha. O sujeito de armadura diz que confiscará sua arma do crime. Ele pega sua espada e a golpeia rapidamente. Ele diz que essa é sua punição por profanar a menina sagrada. De repente, algo acontece com ele. Ele percebe que seu corpo está coberto de estática e pergunta o que é isso. Ao mesmo tempo, no mundo real, esse indivíduo está deitado em um dispositivo que emite raios. O homem acorda e grita alto de dor. O fio conectado ao dispositivo começa a emitir eletricidade. O dispositivo quebra e começa a soltar fumaça. O sujeito leva um choque elétrico muito forte e sua mente mergulha em um espaço estranho que o suga. Depois disso, na mansão, um homem segura uma criança em seus braços e agradece a Deus por ter lhe dado outro filho. Ele o chamará de Zaiwai. Zaiwai exala e diz que o cara que matou o demônio acabou se tornando um demônio. Quem poderia imaginar que ele se tornaria um chefe no jogo Continent of Kai? Ele promete a Deus que definitivamente se tornará um bom Lorde, pois não quer repetir o destino do Lorde anterior. No mesmo momento, uma janela do sistema aparece na frente dele, na qual está escrito que a ativação foi bem-sucedida. O sistema mais forte de vilões foi lançado. Zaiwai diz que não precisa desse sistema e que ele deve desaparecer. O sistema avisa que o jogador chegará amanhã. O proprietário, que deve morrer de acordo com o enredo do jogo, está confiante em sua decisão de abandonar o sistema? Zaiwai pergunta o que significa morrer. O sistema informa que, de acordo com o destino predeterminado do Zaiwai Jinshi, o proprietário não poderá alterar o final do jogo, no qual ele será morto, se não usar a ajuda desse sistema. Zaiwai diz que, no último jogo, o senhor foi morto por causa do que ele fez. Se ele for uma boa pessoa, isso não o afetará de forma alguma. O sistema informa que o proprietário não pode alterar o que foi planejado. O proprietário só pode aumentar seu poder e depois mudar seu futuro com a ajuda do sistema. XY concorda e o sistema notifica que o sistema foi conectado. O proprietário precisa concluir uma série de missões vilãs, por exemplo, profanação de um santo, massacre de jogadores, coleta de garotas e muito mais. Ao completar as tarefas, ele receberá várias recompensas. XY fica corada ao imaginar o santo amarrado. Ele imagina o que pode fazer e diz que realmente vale a pena seguir o caminho dos vilões. Ele tem uma ideia e diz que algo está errado aqui. Se ele fizer a mesma coisa que o último Lorde, sua morte não estará mais próxima. O sistema avisa que, se o proprietário recusar a tarefa, ele não receberá a recompensa. O sistema pode prever 3 resultados. O primeiro é que o jogador o castre. Segundo, ele será transformado à força em um humilde. Terceiro, ele morre e o sistema escapa. XY pergunta ao sistema: isso está intimidando? Algum tempo depois, ele sai de seu quarto e diz ao criado que eles podem ir. Ele e um homem andam a cavalo por uma rua cheia de pessoas. O homem diz que eles devem olhar, pois é o novo senhor. A criança diz que há muitos homens fantasiados de latas. A mulher diz que na verdade são cavaleiros de armadura. A garota se apresenta a Zaiwai e diz que o cavaleiro é muito bonito e que ela ficaria feliz em passar a noite com ele. O rapaz diz que tem uma expressão no rosto como se não estivesse muito feliz. Zaiwai se pergunta o que há de errado com esses dois. Quem aceitaria a oportunidade de se tornar o Senhor da Morte? Algum tempo depois, Zaiwai sobe ao palco e segura um cetro. As pessoas que se reuniram em torno
governo dele se alegram com isso. Algum tempo depois, Sai-Vai cai na cama e diz que essa cerimônia foi muito longa. O barulho e a pompa o cansaram muito, mas ele finalmente pode descansar. O som inesperado do sistema o assustou muito e ele caiu no chão. O sistema o notifica de que ele tem tarefas diárias de vilão. XY pergunta: talvez você possa parar de fazer isso. O sistema, como um fantasma, aparece do nada e desaparece instantaneamente. O sistema informa que a primeira tarefa vilã é roubar um pirulito de uma criança. A segunda tarefa vilã é pisotear as camas. A terceira tarefa do vilão é enforcar e espancar um morador local. XY pede: então isso deve ajudar. Se ele executar essas tarefas, parecerá mais um valentão do que um lorde. O sistema avisa que essas tarefas são destinadas a iniciantes. No futuro, não haverá tarefas tão fáceis. Ele deve aproveitar enquanto pode. Lembrete: ao concluir uma missão, o proprietário pode receber um bilhete de loteria. E, ao concluir as 3 artefatos ou habilidades que aumentam a eficácia de um ataque crítico, é recomendável concluir todas as 3 tarefas antes de fazer o sorteio. XY pergunta: há alguma recompensa para isso? Para ser sincero, ele odeia até mesmo olhar para ela. Ele deve ter uma consciência. Ele não está tentando burlar o sistema. Será que ela não pode aparecer do nada e assustá-lo mais? E ainda mais quando há pessoas ao redor dele. Será que ele sabe que isso pode fazer com que ele gagueje? O que as pessoas pensarão dele então? O sistema notifica que o sistema é exclusivo e que somente o proprietário pode vê-lo. Lembrete: o proprietário pode se comunicar com o sistema usando o pensamento. Ele não precisa falar em voz alta. XY sai da propriedade e vê um servo limpando uma espada na escada. O homem o percebe e levanta a cabeça. XY diz que eles devem caminhar pela área de relatórios. Ele anda a cavalo com seu criado. XY ri maldosamente e isso deixa seu servo tenso. O garoto com o pirulito diz que sabe que ele é o novo senhor. O homem pergunta: agora que ele sabe exatamente quem ele é, será um bom menino e o ouvirá? O garoto concorda. Ele lhe diz que deve lhe dar o doce que está em sua mão direita. O garoto esconde o doce atrás das costas e o recusa. Sai-Vai diz com um olhar muito irritado que ele deve lhe dar o doce. O menino começa a chorar e diz que o senhor quer roubar seus doces. Sai-Vai pede que ele não chore e diz que se ele lhe der um doce agora, amanhã ele lhe trará 2. Ele concorda com isso? O sistema informa que vê tudo e que não será possível enganar o sistema. Sai-Vai acha que parece que as coisas não vão se resolver tão facilmente aqui. Ele estende a mão e tira o doce. O menino começa a chorar e a dizer em voz alta que o senhor trouxe seus tios com ele em latas e está machucando as crianças. Sai-Vai vai até os guardas e diz que eles estão indo embora. Ele lambe o doce e acha que essa é uma tarefa estúpida. O que poderia ser mais vergonhoso do que ele molestar crianças? Um homem está em um campo com uma ferramenta e diz que parece que haverá uma grande colheita este ano. Sai-Vai e os cavaleiros começam a pisotear as plantações e o homem pede que eles não façam isso. Um dos cavaleiros pergunta o que seu mestre está fazendo. O empregado diz que não precisa perguntar a ele, pois ele mesmo está em choque. Sai-Vai, ao sair, joga algumas moedas e diz que eles terminaram por aqui. O homem pegou as moedas que foram jogadas para ele e se alegrou. Ele olha para elas e pensa que esse sistema ainda é estúpido. Ele encontrará brechas em todos os lugares. O que isso fará com ele agora? Depois de algum tempo nas cidades, Sai-Vai acha que as 2 primeiras tarefas estão resolvidas. Mas o que ele deve fazer com a terceira? Ele precisa enforcar e espancar um homem. Ele monta em um cavalo e vai até um pequeno parque. Um homem rodeado de garotas diz que tem os melhores escravos e que dará um desconto na primeira compra. Sai-Vai olha para esse homem e acha que ele é um candidato adequado. Algum tempo depois, o guarda bate com seu chicote. O servo diz que seu novo senhor emitiu um decreto exigindo que humanos e meio-humanos vivam em paz e com direitos iguais. De agora em diante, o comércio ilegal de meio-humanos não florescerá mais em sua cidade de Lindau. As pessoas dizem que seu novo senhor é muito gentil e generoso. Um homem muito bom se tornou seu senhor. Isso é uma verdadeira sorte para todos eles. Uma garota com orelhas de animal olha para o senhor, que está cercado por pessoas que dizem que ele é muito gentil e bonito. Algum tempo depois, na propriedade, Sai-Vai fecha a porta do quarto, tira a capa e diz que o sistema deve lhe dar a recompensa prometida. Uma janela do sistema na forma de um pequeno círculo aparece imediatamente na frente dele. O sistema notifica que detectou que o proprietário concluiu todas as tarefas diárias do vilão. Portanto, a loteria pode começar. A seta no círculo começa a se desenrolar e para em um dos pontos. O sistema notifica que o proprietário recebe uma excelente armadura, a armadura de placas Dragon Crusher. Reunindo 3 possibilidades de sorte absoluta, ele recebeu a armadura heróica
heróica do Retorno do Sun. Zai Wai pergunta se ele recebeu a armadura de herói. Foi sorte. Esse sistema é simplesmente fantástico. Sua nova armadura aparece nele. Ele se olha no espelho e pensa que precisa encontrar alguém para experimentar essa armadura. Algum tempo depois, no campo de treinamento, o servo percebe Zai Wai, que acabou de chegar. Ele pergunta ao jovem mestre se ele estava procurando por ele. Zai Wai diz a Clement que ele conseguiu uma boa armadura e precisa experimentá-la. Clement diz que essa armadura é muito melhor do que apenas boa. Ela brilha tão bem ao sol. Nesse caso, seu humilde servo está pronto para ajudá-lo a experimentar sua nova armadura. Os dois se curvam um diante do outro. Clement avança com grande velocidade e o fogo brilha em seus olhos. Zai Wai acha que ele é muito rápido. Esse é o verdadeiro poder do ex-guerreiro. Eles cruzam espadas um com o outro e se afastam com seus ataques. Clement conseguiu se manter de pé e parar. Ele diz que a força do jovem mestre de fato aumentou significativamente. Xiao Wei diz que ele pode atacar novamente. Clement corre rapidamente em direção a ele e o golpeia com sua espada. Ele dá outro soco, mas Zai Wai se esquiva do ataque. Eles trocam muitos ataques um com o outro. Um pouco mais tarde da noite, eles se sentam na rua e bebem algo em canecas. Clement diz que quando a nova armadura do jovem mestre complementa seu próprio espírito de luta, sua defesa aumenta várias vezes. Zai Wai diz que tudo isso é graças a ele. Algum tempo depois, várias garotas dizem que o senhor é maravilhoso e que o senhor delas é o mais forte. Zai Wai está cercado por guardas e diz que todos eles podem atacar para testar sua força. Ele ri e sorri muito. Na verdade, ele dorme e fala enquanto dorme. O cara está no mundo real em uma cápsula. Um trailer do jogo contém um vídeo de um Zai Wai dormindo aparece na frente dele. Ele acorda abruptamente e começa a olhar em volta do quarto. De repente, teve a sensação de que estava sendo observado. Talvez ele tenha apenas imaginado isso. O sistema avisa que um jogador chegará à cidade de Shenguan muito em breve. Xiao Wei percebeu isso de repente. Ele pergunta: o jogador chegará à cidade de Shenguan? Algum tempo depois, alguém pressiona o botão de login. Um enorme dragão lança chamas, mas alguém bloqueia esse ataque com uma cúpula mágica. A garota diz ao deus da guerra e das chamas que iniciar uma guerra com os deuses inferiores é contra as regras. Ela é uma divindade menor da natureza, a deusa Malor. O dragão quebra sua cúpula e a agarra com a mão. Ele diz que as regras e a ordem são a fraqueza de todas as coisas. Ele é uma divindade de nível médio, o deus da guerra e das chamas, e um dragão ardente. Malorne está em chamas e diz que ela definitivamente voltará. O dragão flamejante aperta sua mão e a chama se apaga. Ele pergunta qual será o benefício disso. Sua divindade estava perdida. A raça de demi-humanos que ela tanto protegia logo seria completamente destruída. O homem encapuzado estende o cristal em sua mão e diz ao jovem mestre que ele deve pegá-lo. Junto com esse item, ele receberá a habilidade de invocar espíritos. Ele deve liderar um exército de espíritos e salvar os demi-humanos. É hora de acabar com essa era de opressão e opressão dos não-humanos. O pequenino aponta para si mesmo com surpresa. Zai Wai diz que, quando jogou o jogo pela primeira vez, não deveria ter pulado os diálogos relacionados à história. Ele se lembra em fragmentos do que e como aconteceu. Clement pergunta ao jovem mestre como ele está se sentindo. Zai Wai diz que está bem. Ele acha até estranho. Parece que quando a deusa da natureza estava à beira da morte, ela reuniu os restos de seus poderes em um cristal misterioso, que acabou nas mãos do personagem principal do jogo. Esse cristal misterioso é o equivalente a um diário de jogo, e o personagem principal usa o cristal para invocar um espírito, que é o jogador. Quando ele jogou o jogo como jogador, nada lhe pareceu estranho no enredo do jogo em si. No entanto, agora, se você observar tudo com cuidado e pensar sobre isso, não se trata de um jogo, mas de um mundo real e verdadeiro. Será que algo semelhante aconteceu no mundo real? Então, que divindade o chamou aqui? Ela o ajudou com o sistema? E quais são seus objetivos? Ele diz que eles, Zai Wai Jinshi, foi escolhido como digno de se tornar um peão dos deuses. Essa é realmente uma grande honra para ele. Clement diz ao jovem mestre que ele tem uma pergunta. Isso é extremamente diferente dele. Por que ele decidiu se levantar tão cedo e ir para a cidade de Shenguan, que fica na fronteira da região de Falcon? Xiao Wei acha que é claro que ele fez isso porque valoriza sua vida. Ele diz que só quer ver os territórios sob seu controle, pois é melhor prevenir do que corrigir depois. Ele escolheu Shenguan como ponto de partida, portanto, eles começarão a partir dessa cidade. Clement diz que o jovem cavalheiro é muito prudente. Ele está confiante de que as pessoas ficarão felizes e lhe darão todo o apoio. Ele espera que ele não fique muito chocado quando chegar. Zai Wai pergunta o que isso significa. Há realmente algum tipo de surpresa esperando por ele? Eles chegaram à cidade e ele desceu de sua carroça. Ele pergunta o que o último senhor fez.
Afinal, por mais árida que seja a terra, e por mais distante que a cidade esteja da capital, como você consegue trazer tudo para cá? Clement diz ao jovem mestre que o antigo senhor vinha de uma família de indestrutíveis e que seu nome era Conde Callan. Ele era um fanático por Yeonmong Bar, portanto, enquanto ocupava esse cargo, estava sempre ocupado com batalhas. O antigo senhor praticamente não lidava com suas terras. XY pergunta: ele está falando daquele velho gorduroso que estava sempre sorrindo? Clemente concorda e diz que, de fato, naquela época, esse território ainda não era tão grande a ponto de ser necessário mover um grifo dentro de suas fronteiras. XY pergunta: ele quer dizer que deve agradecê-lo por expandir seu domínio? Ele ouve alguém dizer que eles deveriam matá-la. Ele olha para a esquina e percebe as crianças, que dizem que devem matar os inumanos. Essa criatura estúpida pode chamar seu irmão aqui. Ela é igualzinha a seu maldito irmão. Eles devem desaparecer. Uma menina com orelhas e cauda de animal chora porque está sofrendo bullying. Ao mesmo tempo, várias crianças batem em uma menina e dizem que precisam matar esses inumanos inúteis. A garota que estava andando com o personagem principal do jogo percebe isso. O cara a detém e diz que, se ela interferir, eles a reconhecerão. A garota pede que a deixem ir e diz que, se não a ajudarem, ela morrerá. O rapaz diz que eles devem esperar até que todos os espíritos heróicos estejam reunidos, e só então poderão libertar todos os inumanos da cidade, pois ela quer salvar apenas um deles ou todos. A garota está prestes a dizer algo, mas eles ouvem alguém perguntar o que eles estão fazendo. Eles precisam parar com isso. As crianças param e levantam a cabeça. No fim das contas, elas foram impedidas por Zai Wai. Ele começa a punir as crianças que ofenderam a menina e diz que o leite em seus lábios ainda não secou, mas elas já estão ofendendo os outros. Agora ele lhes mostrará a verdadeira educação. O rapaz diz que eles devem ir e não olhar para trás, pois precisam esperar. Zai Wai carrega a garota em seus braços e passa pelo rapaz e pela garota. O sistema notifica de que um jogador importante foi detectado nas proximidades e que o sistema foi atualizado com sucesso. Será que ele quer aprender algo novo? XY pergunta: isso significa que o sistema também pode ser atualizado? Ele quer assistir. O sistema o parabeniza pelo fato de que agora ele tem a função de visualizar dados de informações. XY pensa, ou seja, agora ele pode ver as informações pessoais de outras pessoas. O sistema notifica que o proprietário agora pode ver a maioria das informações de um alvo cujo nível é inferior ou igual ao seu, informações aproximadas de um alvo cujo nível é superior. Nome: Zai Wai. Status: Senhor do Distrito do Falcão. Conde. Força: Cavaleiro Terrestre do 43º nível. Habilidades: Barreira de Renome. Ataque Destemido. Golpe do Leão. Vontade Suprema. Domínio da Espada do nível lendário. Equipamento: Armadura Heroica. Retorno do Santo. Espada de duas mãos do Leão Glorioso. Reputação em colônia 999 pontos. Prestígio entre não-humanos 66 pontos. Prestígio entre outros níveis da sociedade é baixo. Zai Wai se pergunta quem teria pensado que ele era tão popular. Essa seta significa que sua reputação continua a crescer. Ele percebe Clement em uma janela do sistema aparece acima dele. Seu status é o de servo pessoal do conde. A força é um cavaleiro terrestre do 49º nível. Suas habilidades são desconhecidas. Seu equipamento é desconhecido. A reputação em colônia é de 13.721 pontos. O prestígio entre os não-humanos é de 1 ponto. XY presta atenção em sua reputação e isso o surpreende. Ele não esperava nada menos do que isso. Sua reputação em colônia é muito maior do que a dele. O sistema tem outras funções? É possível atualizar e adicionar tudo de uma vez? O sistema o parabeniza por receber a função Chain of Fate. O proprietário receberá uma Chain of Fate toda vez que alterar o final, o que, no original, deve levar à sua morte. A próxima linha de enredo, que deve terminar com a morte do proprietário, é o sequestro e a profanação de Sen. XY se pergunta quais são os outros grilhões do destino. Ele não gosta nem mesmo do nome. O sistema informa que a corrente do destino pode ser usada para selar certos ramos da criança do destino. Uma vez completamente selada, a criança do destino pode ser morta. Verdadeira criança do destino Ihal. 5 ramos do destino. Zai Wai diz que, em outras palavras, se ele conseguir evitar a morte 5 vezes, ele derrotará automaticamente esse Ihal. O sistema o convida a considerar suas especificidades. Primeiro, o proprietário não deve atacar o personagem principal Ihal por iniciativa própria. Ihal, como uma Child of Fate,
é protegido pelas regras do jogo. Se ele decidir atacar sem pensar, isso pode fazer com que sua identidade seja revelada antes do tempo, causando o colapso da história do mundo. Em segundo lugar, o proprietário pode atacar o jogador se ele ameaçar sua vida. O proprietário deve fazer todo o possível para suprimir o desenvolvimento do jogador. Zai-Vai acredita que, com exceção da primeira condição, todas as outras têm o objetivo de expandir seus poderes. Como vilão principal, como ele pode matar seus antagonistas se eles ainda não são fortes o suficiente? Isso não está de acordo com as regras. A primeira história já foi desbloqueada. O proprietário pode monitorar o progresso usando o painel do sistema. Se ele não estiver enganado, a próxima deve ser assim. Santa Zoe, com a ajuda de Diao e dos espíritos heróicos, começará a salvar e libertar os não-humanos em todos os lugares. E quando os espíritos heróicos salvaram um homem-fera das mãos de um proprietário de escravos, eles perturbaram um dos guardas. Os guardas planejavam capturar a deusa desumana e sacrificá-la ao Senhor, e foi assim que encontraram Yao e os outros. Por fim, o exército de espíritos heróicos saiu vitorioso, e Yao e Zoe capturaram Shen Guan, ocupando o território fronteiriço do Senhor. Será que essas aberrações vão fazer algo bem debaixo do nariz dele? Embora ele não possa fazer nada com o personagem principal, isso não se aplica aos outros jogadores. Algum tempo depois, na residência de Jian Shen, o guarda pergunta quem está vindo até ele. Ele percebe o sinal do leão dourado e se pergunta se ele é um homem do Império ou algum tipo de lorde. Uma janela do sistema aparece acima do homem. O status é de chefe da guarda da cidade, Shen Guan. A força de um mestre da espada de nível médio. O 13º nível. As habilidades de um ataque de redemoinho e um ataque heróico. O equipamento de uma armadura de guarda e uma espada de guarda. A reputação em Colônia é de 31 pontos. Na cidade de Shen Guan é incrivelmente respeitada. O prestígio entre os não-humanos é de 6 pontos. Gudeb se ajoelha e diz ao nobre senhor que ele é o capitão da guarda da cidade de Shen Guan. Ele pode fazer algo por ele? Zai-Vai acha que ele é muito talentoso. Ele se lembra de que na história ele tem apenas 2 habilidades, mas as combina muito bem. Nessa história, o capitão da guarda é morto pelas mãos do jogador, o que leva ao aparecimento de um pequeno chefe, o chefe da cidade chamado Megal. Ele pede para ligar para o prefeito da cidade. Gudeb diz que o chefe está muito ocupado no momento. Zai-Vai passa e diz que o entendeu. Então ele o encontrará por conta própria. A garota pergunta ao chefe como ele se sente. No mesmo instante, a porta se abre na frente dele. Negel pergunta quem se atreveu a entrar aqui. Ele pode se considerar morto. Ele não vê que o chefe está ocupado? Ele percebe quem veio até ele e fica surpreso. O homem cai de joelhos e chorando. Diz ao respeitado senhor que seu humilde servo orou por sua saúde dia e noite. E agora ele está aqui. Ele poderia ter anunciado sua visita com antecedência para que pudesse se preparar melhor. Zai-Vai se pergunta. Ele tem apenas 2 habilidades simples e é o chefe local. Na janela do sistema, está escrito: o nome é Megal. O status é chefe da cidade de Shen Guan. A força é de um cavaleiro do 22º nível. As habilidades são ataque instantâneo e perfuração. O equipamento é a armadura artesanal de melhor qualidade e a espada ancestral de melhor qualidade. A reputação em Colônia é de 352 pontos. Ele é notório na cidade de Shen Guan. O prestígio entre os não-humanos é de 37 pontos. Eles o odeiam. Meg lhe diz que pode lhe contar como as coisas estão indo em sua cidade ultimamente. Ultimamente, tudo tem sido pacífico e calmo. Zai-Vai riu e sorriu. Ele diz a esse idiota que os não-humanos já estão invadindo sua casa, mas ele se sente e não faz ideia de nada. Ele foi temporariamente removido do cargo de chefe da cidade e assumirá seu lugar. Ele se tornará capitão da guarda e refletirá sobre a eficácia de seu trabalho. Quando perceber tudo, ele terá que encontrá-lo e então o reintegrará. Meg persegue o cavaleiro e diz que isso é um pouco inapropriado. Xiaowei pergunta: ele não está aqui para protegê-lo? Não importa o que aconteça na cidade, o capitão deve cumprir seus deveres adequadamente. Ele deve deixá-lo montar o seu. Gudeb e Megal tentam impedi-lo e dizem que isso não é possível. Se ele se tornar capitão, o que deverá fazer? Xiaowei diz que então ele será seu guarda-costas e dobrará seu salário. Gudeb concorda com essa condição, o que deixou Megal muito magoado. Xiaowei diz a Gudeb que ele deve providenciar um quarto para ele, de preferência com uma cama grande. Ele concorda com o conde. Meg se pergunta se tudo isso não se deve ao fato de ele não ter preparado um presente de boas-vindas para ele. Ele simplesmente simpatiza com os não-humanos, mas agiu de forma tão majestosa e arrogante. Ele ordena que se encontre imediatamente 2 garotas não-humanas mais atraentes e que as entregue nos aposentos do mestre. Gudeb concorda e o chama de capitão em vez de chefe. Meg acha que ele deve esperar,
pois logo terá seu lugar de volta. Algum tempo depois, Zai-Vai olha e pergunta se ele não está enganado. Então ela deve ser um esquilo, certo? Sua cauda deve ser tão bonita ao toque e ela tem orelhas que se movem de forma incrível. De repente, a menina abriu os olhos e o viu estendendo a mão para ela. Ela ficou assustada e Zai-Vai, envergonhado, disse que ela finalmente havia acordado. A garota pediu perdão ao cavalheiro e disse que não queria sujar a cama dele. Ela não sabe como veio parar aqui e pede perdão. Ela se ajoelha e pede para não matar Lori. Zai-Vai fica envergonhado e pede que ela se levante primeiro. Ele tenta tocá-la, mas ela tem muito medo dele. Ele ficou muito chateado com o comportamento dela e se perguntou se ela realmente tinha tanto medo dele. Ele é tão assustador assim? Ele se levanta, tosse e pergunta. Ele a salvou. Então por que matá-la agora? Se ela se lembrar de como tudo aconteceu. Algumas crianças zombaram dela, ela perdeu a consciência, e ele as afastou e a levou com ele. Lori diz que se lembra, mas não desmaiou por causa deles. Ela diz que está morrendo de fome e, no mesmo momento, seu estômago ronca muito alto. Por causa dessa situação, ela ficou muito envergonhada e corou. Algum tempo depois, Lori comeu uma comida deliciosa e disse ao respeitado senhor que não sabia nem como agradecê-lo por tanta generosidade. Xiaowei diz que primeiro ela deve mastigar e engolir bem, e depois falar. O sistema notifica que o comportamento do proprietário não corresponde ao comportamento do vilão. Ele deve parar com isso imediatamente ou será punido. Zai-Vai diz que o sistema pode nem mesmo tentar prejudicá-lo. Embora tenha salvado a garota, ele fez isso para transformá-la em seu peão e, em um momento crítico, dar o golpe final nos jogadores e no personagem principal. O sistema começa a analisar o comportamento do proprietário. Com base nos resultados da análise, foi decidido que isso é viável. O código de conduta do vilão foi atualizado. Esses avisos não aparecerão mais. Zai-Vai acha que esse é um sistema estúpido. Felizmente, ele já entendeu o principal ponto fraco. Desde que possa justificar seu comportamento de alguma forma, ele pode fazer o que quiser. O sistema notifica de que as missões diárias do vilão foram atualizadas. A primeira tarefa é irritar mais de 10 jogadores. A segunda tarefa é fazer com que Lori massageie suas costas e aqueça a cama. A terceira tarefa é humilhar o personagem principal. E Hal, como sempre, há uma recompensa pela conclusão das tarefas diárias. Após concluir as tarefas diárias atuais, novas tarefas serão geradas. Ele deve se esforçar ao máximo para realizar isso. Zai-Vai pergunta que tipo de tarefas são essas. Lori come e percebe o descontentamento dele. Ela lhe entrega a carne e pede que o querido senhor a coma. Zai-Vai diz que ele não precisa da comida dela e que ela não deve chamá-lo de querido ou respeitado senhor. Ele é um conde e seu nome é Zai-Vai Jinshi. A propósito, ela estava apenas perguntando como poderia retribuir a ele. Isso é ótimo. Ele só não tem uma empregada pessoal. De agora em diante, ela trabalhará para ele. Ela terá 3 refeições por dia e 2 dias de folga por semana. Como ela encara isso? Ao mesmo tempo, um homem bate em meninas na propriedade de um proprietário de escravos. A garota pede que a deixem ir e diz que sua família está esperando por ela e que ela tem filhos. O homem diz que, da próxima vez, eles também os pegarão e reunirão toda a família dela aqui. Um guarda se aproxima dele e diz que veio buscar escravos para o patrão e que ele deve se apressar. O homem concorda e diz que eles pegaram esses escravos recentemente. Cada um deles é único. Ele está confiante de que o chefe ficará satisfeito. Ele balança o chicote e pergunta se eles o machucaram. Alguém detém sua mão. O jogador Lin Fan pergunta se ele sabe que o tráfico de pessoas é punível por lei. O homem diz que eles são inumanos. Portanto, ele deve sair daqui. Lin Fan acha que ele quase esqueceu que isso é um jogo e que aqui as leis e as ordens são diferentes daquelas com as quais eles estão acostumados no mundo real. Ele joga um saco de dinheiro e diz que quer comprar todos esses escravos. Um homem abre uma sacola completamente cheia de moedas. Ele diz ao respeitado cliente que esses escravos foram encomendados pelo chefe da cidade, Zai-Vai, mas eles podem esperar pelo próximo lote. Lin Fan se pergunta: o chefe da cidade não é Megal? Isso é realmente algum tipo de bug? Os outros jogadores sacaram suas armas e disseram que ele deveria libertar esses escravos agora. O homem foge e pede ajuda, pois foi atacado por ladrões. No mesmo momento em que alguém chegou aqui, Megal veio em defesa do homem. Os jogadores veem uma janela do sistema na qual o nome dele está escrito. Status é o chefe da cidade de Shenguan, capitão temporário da guarda. Força é um cavaleiro do 22º nível. O nível de perigo é desconhecido. Ele diz que é o chefe da cidade de Shenguan, Megal. Eles,
plebeus decidiram atacar sua cidade. Eles devem se ajoelhar e implorar por misericórdia. Os jogadores dizem que esse é o chefe. E isso é demais. Eles só lutaram contra mobs de nível 2 e 3. Eles nem sequer viram o equipamento dele. A diferença de força é muito grande. Eles não vão durar muito tempo. Onde está Yihao? No mesmo instante, ele aparece e usa a habilidade Escudo Divino. Ele convoca todos os espíritos heróicos. Os jogadores dizem que, com Yihao do lado deles, eles têm todas as chances. Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Eles precisam atacá-lo continuamente. Eles precisam matar o chefe porque ele não tem muito tempo. E Yihao salta alto e uma energia forte e brilhante envolve sua espada. Ele atinge Megli com um golpe brilhante. Os jogadores dizem que isso é muito legal. Até os NPCs os apoiam. Linfan pergunta que tipo de mecanismo de jogo é esse? Eles lutaram com ele por meio-dia, e o personagem principal veio e o derrotou em um instante. E eu sorri com isso. Ele tosse e diz que o bem sempre triunfa sobre o mal. Megli morreu por causa de sua estupidez e ganância. Ele é grato a todos pela ajuda. Eles compartilharão os artefatos que ele deixou para trás como recompensa adicional. Os jogadores dizem que, afinal, também serão recompensados. Por que eles não vão para a residência do chefe agora mesmo? Eles não poderão fazer nada quando escurecer. Algum tempo depois, eles chegam à residência. Eles veem Zai-Vai na varanda. Eles perguntam quem é ele. Há mais alguém aqui? Pergunta Zai-Vai. Eles mataram seus guardas e servos e agora querem tomar o dinheiro dele para si. Eles fazem o que querem em seu território, mas não foram longe demais? Os jogadores se perguntam quem é esse. Se é realmente outro chefe? Primeiro, eles devem dar uma olhada nas informações gerais e depois decidir. Uma janela do sistema aparece acima de sua cabeça. Ele é o senhor do condado de Falcões, Zai-Wai Jinshi, um cavaleiro da terra de nível 44. Um pesadelo. Dizem que isso não pode acontecer. Por que o senhor do condado de Falcon está aqui? A Lindon não deveria? Essa manobra é para retardar o progresso deles? Os iniciantes precisam lutar contra o chefe. Eles têm apenas o 2º nível e estão enfrentando um chefe do 44º nível? Isso é adequado? A garota diz que, seja como for, o modelo dele é muito atencioso. Ele é incrivelmente bonito. O jogador diz que ele deveria pelo menos pensar no que está dizendo. Os jogadores perguntam quanto ele perderá se o matarem. E Howie se pergunta por que todos estão olhando para ele. Ele expira e chama pelo senhor do condado de Falcon. Ele diz que seu nome é Howie. O jogador pergunta: tudo isso está exatamente de acordo com o enredo? E Howie diz que provavelmente não ouviu falar dele, mas pode garantir que, no futuro, com certeza ouvirá seu nome e se lembrará do que ele representa. O sistema notifica que seu nome é Yao, seu status é Filho do Destino, morador da cidade. Sua força é de cavaleiro de 11º nível, suas habilidades são Ataque Brilhante, Purificação, Aura de Glória, Escudo Divino e Conhecimento de Combate Mestre. A primeira e a segunda habilidade são desconhecidas. O equipamento é bonito, armadura de tolo de boa qualidade, uma bela espada de tolo de boa qualidade, reputação em colônia 1, 0 prestígio entre não-humanos, 637 pontos. Zai-Vai diz que ele está apenas no nível 11. Se não fosse por uma limitação do sistema, isso o teria matado imediatamente. Ele pega sua espada, liberando uma aura na forma de um leão, e diz que é o senhor do condado de Falcon. Todos olham para ele com surpresa. Zai-Vai diz a esses infratores que os fará pagar por sua ignorância. Um leão criado a partir de energia atinge o chão com sua pata com uma força incrível. E Yihao diz que seu escudo não resistirá a isso. Esse é o poder do nível 44. Todos os jogadores foram imediatamente mortos por esse ataque. CYWY acha que o raio desse poço é de 10 metros e a profundidade é de 1 metro. Isso foi suficiente para perturbá-los? Os jogadores perguntam o que aconteceu. Houve uma espécie de explosão e depois tudo acabou. Tudo está acontecendo de acordo com a trama? Por que eles não conseguem lidar com os NPCs? O jogador diz que ele estava definitivamente fora da área de ataque. Então, por que ele também está aqui? O outro jogador tem apenas 250 pontos de vida, mas esse chefe causou 3.126.782 de dano com um único golpe. E isso não é nem mesmo um golpe crítico. Onde está o personagem principal? Ele não foi fisgado? Yao acha que, de acordo com a trama, eles deveriam matar o chefe da cidade. Então, de onde ele veio? Ele pergunta ao senhor do condado de Falcon:
É ele que não valoriza seus subordinados e escraviza não-humanos para seu próprio prazer? Shi-Wai diz que precisa esclarecer uma coisa. Quando foi que ele escravizou não-humanos para seu próprio prazer? Yao diz que agora ele deve se preparar para enfrentar a justiça. Ele usa o poder da libertação. A energia mágica o envolve completamente. O sistema notifica que ele recebeu temporariamente o 45º nível, a habilidade de um golpe brilhante, imunidade à magia, um halo de santidade, uma parede de santidade eterna. Seu equipamento foi aprimorado para a armadura de um admirador de qualidade imperial e a espada de um admirador de qualidade imperial. Zai Wai ficou muito surpreso com o fato de seu nível ter aumentado tanto. O que era de se esperar desse filho do destino? Agora seu nível é mais alto que o dele. Talvez se tivesse sido com o senhor anterior, tudo teria terminado. Yao diz que lhe mostrará o que é o verdadeiro poder. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer para derrotá-lo. Shai Wai está prestes a contra-atacar e diz que isso ainda não é um fato. O sistema o avisa que ele está em perigo. Ele deve parar imediatamente de atacar a criança do destino. Zai Wai fica muito surpreso com isso. Yi Hao o ataca usando a habilidade Halo Sagrado. Com esse ataque de liberação de magia, ele o empurra para longe. Zai Wai aterrissa e usa sua espada para diminuir a velocidade. Ele está ajoelhado, segurando sua espada. Os jogadores dizem que Yi Hao pode realmente vencer. Não se esperava nada menos do que isso do personagem principal. Eles disseram que não era possível que, logo no início do jogo, decidissem colocá-los contra um chefe invencível. Ele parece muito másculo com essa espada. Zai Wai sorri e pensa que esses jogadores realmente dizem o que pensam. Se eles soubessem que este é o mundo real, talvez ninguém mais riria. Yao corre para ele, prestes a atacar com sua espada. Zai Wai fecha os olhos e chama seu servo Clement. Eles cruzam suas espadas e ele diz que pode tentar atingi-lo agora. Yao está chocado e se pergunta: isso não é um duelo? Por que esse velho apareceu aqui? O sistema notifica que seu nome é Clement. Seu status é o de servo pessoal do conde. Sua força é a de um cavaleiro terrestre do 49º nível. Todo o resto é desconhecido. Os jogadores dizem que esse cavaleiro de 49º nível é ainda mais forte que o conde. E como eles deveriam lutar? Se Yao ainda pudesse lutar com um, mas com dois ao mesmo tempo, já era demais. Yao pergunta: esse é o seu código de cavalheirismo? Que desgraça! Xi Y diz que não conhece nenhum código. Ele é um lorde em primeiro lugar, um conde em segundo e um cavaleiro apenas em terceiro. Ele já viu algum lorde ou conde que lutou sozinho. Ele ordenou a Clemente que o espancasse. Ele ouviu e imediatamente decidiu cumprir a ordem que lhe foi dada. Yao tem dificuldade em bloquear seus ataques e acha que ele é muito forte. Será que essa é a força de um grande cavaleiro terrestre? Clemente dá um soco e o empurra para longe. Yao voa alguns metros e cai no chão. Yao tosse sangue enquanto Zai Wai coloca o pé sobre ele. Ele pergunta se vai matá-lo ou não. Xi Y pergunta quem disse que ele o mataria. Ele o agarra pelas roupas e o levanta. Depois disso ele imediatamente o golpeia no rosto com a palma da mão. Isso surpreende os jogadores. Ele pergunta: seu nome é Yao, certo? Ele queria ter certeza de que se lembrava desse nome, não é mesmo? Ele dá vários socos e pergunta se ele ainda queria lhe mostrar seu verdadeiro poder, certo? Ele se levanta e sacode a poeira de suas mãos. Ele diz que está de bom humor hoje, então pode viver. Ele quer se vingar dele, não quer? Ele vai esperar por esse momento. Ele vai embora com Clement, deixando os jogadores e o personagem principal para trás. Os jogadores perguntam, ou seja, seu personagem principal, para dizer o mínimo, não é muito bom. Eles achavam que, como ele estava no comando, era invencível. Muito provavelmente, o problema não está aí. É que o inimigo dessa vez era muito forte. O que eles devem fazer em seguida? Sua missão foi cumprida. É semelhante. Porque o senhor não levou aqueles escravos não humanos no final? Depois de algum tempo, eles voam em uma carruagem com um grifo. Xiao Wei pergunta o que há de errado com ela. Ela não está se sentindo bem? Lori diz ao cavaleiro que não é bem assim. Depois da morte de seu pai, esta é a primeira vez que ela vai sozinha para um lugar tão distante. É por isso que ela se sente um pouco desconfortável. Se lhe dá um tapinha na cabeça e pede desculpas. Ele diz que, embora agora ele não tenha a oportunidade de resolver todos os conflitos e contradições entre pessoas e não humanos, ela não precisa se preocupar. Enquanto ela estiver ao lado dele,
Ninguém no condado de Falcon ousará ofendê-la. Ele tira a mão e acha que é muito fofo. Lori corou e tocou sua cabeça. Clement diz ao jovem mestre que eles chegaram. Eles aterrissam e ela diz que ele tem uma residência tão luxuosa, 100 vezes melhor do que a casa do chefe da cidade. Megal, será que ela realmente será a empregada pessoal do mestre? Sai-Vai concorda e diz que seu trabalho será cuidar dele todos os dias. Ele acha que eles voaram até aqui em um grifo por meio-dia. Será que ela também duvida disso? Ele diz que ela não deve se preocupar. Ele não é como muitos nobres. Não há muitas restrições e regras quanto ao conteúdo específico do trabalho da empregada. Em poucos dias, Chris lhe ensinará tudo. Ela é uma garota muito alegre. No mesmo momento, uma garota aparece e abraça o jovem mestre. Ela o abraça com lágrimas nos olhos e diz que ele já cresceu muito. Sai-Vai diz que não consegue respirar. Não era para ela chegar em alguns dias? Chris diz que soube que ele se tornou o novo Lorde. Pareceu-lhe que ela poderia ser de grande utilidade para ele. Ela temia que ele ficasse ansioso, como na infância, quando ainda bebia leite. Por isso, ela voou imediatamente para cá na primeira oportunidade. Xiaoli fica corada e diz que não deve se lembrar do que aconteceu em sua infância. Chris diz que quando o jovem mestre está envergonhado, ele é incrivelmente doce. Xiaoli acha que sua babá ainda está cheia de entusiasmo, o que é incrível. Ele diz que o nome dessa garota é Lori. De agora em diante, ela será sua empregada pessoal. Portanto, ela deve lhe apresentar as responsabilidades e o ambiente. Chris olha para ela e pergunta se ela é sua empregada pessoal. Xiao Wai sussurra que ele a trouxe de Shenguan. Lori quase foi espancada até a morte por algumas crianças no portão de entrada. Então ele espera que ela não seja muito rígida com ela. Ele espera que ela o compreenda. Chris sussurra que ele não precisa se preocupar, pois ela entendeu tudo. Acontece que o cavalheiro realmente cresceu. Ela é um esquilo tão bonito e gentil. Ela toca o rosto de Lori e diz que vai lhe ensinar tudo. Algum tempo depois, em Shenguan, alguém escreveu no sistema Sensation que o personagem principal Yao é, na verdade, o próprio filho do vilão. Então, o que há entre eles? Amor ou ódio? Acontece que o Lord Sai-Vai do condado de Falcon é o personagem principal. Yao bate com o punho na mesa com raiva. Ele diz que, em uma vida anterior, era um gênio das artes marciais antigas, e nesta vida, é um herói que deve derrubar a tirania. Yi é o personagem principal. Sua capacidade de prever o futuro nunca foi um problema. Tudo o que aconteceu repetiu completamente o enredo que ele viu. Tudo isso se deve a ele. Como ele muda o curso dos eventos, agora parece motivo de chacota aos olhos dos outros jogadores. Mais cedo ou mais tarde, ele definitivamente o fará em pedaços. Ao mesmo tempo, em Lindon, Xiaowei sentiu algo terrível quando estava prestes a comer. Ele sentiu algo estranho e perguntou por quê. De repente, estava frio e assustador. Um guarda vem até ele e cumprimenta o mestre. Ele diz que os sacerdotes se recusaram a vir curá-la, e sua eminência disse a mesma coisa. Zioi pergunta o que eles disseram. O guarda diz que o chamaram de louco porque ele pede ao servo de Deus para curar um não-humano que não é digno disso. Xiaowei coloca os talheres em seu prato e diz que acabou de assumir o cargo, e seus subordinados já estão se recusando a seguir suas ordens. Ele não parece estar sendo levado a sério. Até os pequenos sacerdotes ousam se dar ao luxo de algo assim. Recentemente, os noviços da corte papal se tornaram mais corajosos e arrogantes. O guarda pede ao mestre que não fique com raiva. Sai-Vai levanta a voz e pergunta o que significa não ficar com raiva. Eles se recusam a tratá-lo bem. Ótimo. Então ele deve instruir Clemente a reunir a cavalaria e isolar o templo, e ele virá logo. O guarda faz uma reverência e diz que fará o que ele quiser. Algum tempo depois, no corredor, Lori, vestida de empregada, encontra o cavalheiro. Sai-Vai fica muito surpreso com isso. Ele acha que ela é muito bonita, e que isso é algo estranho. Ela pergunta ao senhor se ela está estranha. Chris disse que ela precisava se vestir assim. Xiaoli lhe dá um tapinha na cabeça e diz que isso lhe cai muito bem. Ele diz a Chris que tem coisas a fazer, então ela deve cuidar de Lori enquanto ele estiver fora. Ela diz ao cavalheiro que ele não precisa se preocupar. Ele pode voltar à noite e verificar por si mesmo que tem uma companheira bem educada e diligente. Xiaoli tira um pequeno frasco com um líquido vermelho. Ele o joga para Lori e diz que ela deve se lembrar de bebê-lo um pouco mais tarde. Ela concorda com o senhor. Chris se aproxima por trás e diz que parece que o cavalheiro está gostando dela. Lori fica corada e pergunta como isso é possível. A senhora não deveria zombar dela dessa maneira. Chris pergunta se as palavras dela soam como uma piada. A água da vida que está em suas mãos
proveniente da fonte da vida, foi criada no Palácio do Senhor dos Elfos. É um item muito caro. Esse é o único lugar no continente que tem um efeito curativo. Ela prolonga a vida e cura ferimentos. Isso não pode ser comprado com dinheiro. Seu 13º marido tirou vantagem disso quando a pediu em casamento, e ela não teve chance de recusar. Lori ficou muito surpresa com o fato de ter tido um 13º marido. Algum tempo depois, Zaivai e Clement chegam ao templo. O sistema notifica que o nome do homem é Malton, a identidade do bispo do deus da guerra, a força do mago supremo do 38º, as habilidades da técnica divina de sacrifício, o domínio avançado da magia de fogo, a técnica divina de cura sagrada, a técnica divina de invocar um servo, o equipamento das vestes ideais do bispo e o cajado do coração ardente, reputação no Império de Colônia 7, 324. É um bispo bem conhecido nos círculos locais. Influência entre os não-humanos 147. Suas mãos estão manchadas com o sangue deles e muito mais. Shaivai diz que, independentemente de seu ego, ele não acha que estará observando especificamente o bispo Malton. Alguém corre rapidamente ao lado dele. Ele se pergunta o que acabou de acontecer. Seu distintivo cai no chão e ele percebe um homem encapuzado atrás do bispo. Zaivai acha que os cavaleiros templários são muito poderosos e misteriosos. Dizem que eles têm poderes muito poderosos. Nesse caso, não é de surpreender que o pastor da igreja tenha decidido não obedecer. Acontece que ele é apoiado pelos templários. Ele saca sua espada e diz ao bispo Maltin que ele e seu pastor desobedeceram abertamente as ordens sem nenhum arrependimento. De acordo com as leis do Império de Colônia, ele tem o direito de executá-lo. Quais serão suas últimas palavras? Malton diz que, na verdade, pediu ao seu subordinado que o curasse. Ele nem pensou que sua majestade fosse contra. Zaivai diz que, nesse caso, não há necessidade de sua igreja existir. Clement ficará encarregado do homem de túnica preta. Todos eles devem cumprir sua ordem e matar cada um deles. Zaivai corre para atacar Malton com sua espada. O templário atrás do bispo está prestes a atacá-lo em resposta. De repente, Clement aparece ao lado dele e diz ao assassino, que está escondendo o rosto, que ele deve permitir que ele se torne seu oponente. Eles atacam. Ambos atacam um ao outro. Zaivai ataca e diz que é improvável que ele seja capaz de fazer algo sem o templário. Malten se choca contra uma parede com esse ataque. Zaivai diz que ele é como um saco de palha. Malten pergunta se ele tem certeza de que deve insultar o padre. Ele nunca o perdoará por isso. Zaivai diz que chora para seu Deus todos os dias, porque ele ainda não o ajudou. Malten diz que Deus definitivamente o castigará. Zaivai pergunta se isso é verdade. Então ele ficará ansioso por isso. Maltin pega a lâmina de sua espada e diz ao Deus misericordioso que seu humilde servo Maltin decidiu abandonar sua alma fraca. Ele está envolto em energia vermelha e diz que decidiu se tornar seu fiel assistente. O corpo de Malton desaparece e aparece um sinal estranho com uma energia muito forte. Zaivai diz que esse é um sentimento de opressão do qual é muito difícil se libertar. Ele entende que essa é a vontade da chama. Um dragão feito de energia vermelha aparece na frente dele. Ele se pergunta se realmente fez a chamada. Ele tosse com sangue e não consegue se mover. Ele chama Clemente, que nesse momento está lutando com o templário. O templário ataca e diz que estava distraído. Os dois se esmurram e se afastam um do outro. Zaivai se pergunta o que está acontecendo. O homem de manto negro é mais fraco que Clemente. Então como ele pode dominar essa batalha? Ele pergunta se realmente decidiu morrer nessa igreja. De repente, ele é cercado por energia azul, que dissipa a energia vermelha. Zaivai se pergunta: o que é isso? Essa é uma sensação muito agradável e a sensação de queimação passou. Seu ferimento também foi curado? Clement continua lutando contra o homem de túnica preta. Xiao Wai pergunta se isso significa que Deus o protege. Clement mal consegue lidar com seu oponente e pergunta por que não consegue. O templário Ri pergunta a esse velho se ele realmente acha que terá sucesso. Ele estaria melhor se aceitasse sua morte. Clement vê energia negra voando em sua direção. De repente, Zaivai lança sua espada contra o templário, mas ele repele o ataque. Ele salta para trás e diz que parece que a força de Malton não foi suficiente para derrotar o senhor. Mesmo assim, ele não deveria ter confiado nele. Clement diz ao mestre que seu humilde servo não teve sucesso. Zaivai ergueu sua espada e disse que ele não deveria se culpar por isso. Esse cara é especial, portanto, não o subestime. Ele é geralmente imune à dor, uma patética arma assassina criada pelo trono sagrado. Ele nem mesmo pode ser chamado de humano. O templário diz que isso é muito interessante. Ele parece saber muito sobre os segredos da Santa Sé. Seus olhos emitem uma energia poderosa e ele muda. Ele diz que, infelizmente, quanto mais ele sabe,
mais próxima está sua morte. Esse templário se transformou em um lobisomem. Sai-Vai diz que parece que os métodos da Santa Sé são mais terríveis do que eles poderiam imaginar. Ele olha para o lobisomem e vê uma janela do sistema na qual está escrito que seu nome é Carter, temporariamente insano, cavaleiro pessoal templário, cavaleiro de força nível 44, outro desconhecido. Sai-Vai acha que sua reencarnação parece ser temporária. Isso significa que ainda há tempo. Ele diz a Clemen que sua loucura é limitada no tempo. Se eles a contiverem, terão uma chance de vencer. Carter lança sua pata, mas Zai-Wai salta para fora do caminho. Ele se vira para ele e rosna alto. Zai-Wai usa a habilidade de investida destemida e o ataca com força, mas Carter bloqueia o ataque com as mãos e olha para seu rosto sorridente. Ele olha para trás e vê que Clemen está prestes a atacá-lo. Ele diz que eles são insetos malditos. Ele acha que não pode esperar mais. Quanto mais tempo ele desperdiça, mais a loucura piora. Ele começa a liberar uma grande quantidade de energia sinistra. Com seu ataque de braço, ele empurra Zai-Vai para trás e com seu ataque de perna, ele empurra Clemen para longe. Ele voa por vários metros e se choca contra um prédio. Zai-Vai tenta se levantar usando sua espada. Carter o levanta agarrando suas roupas e diz que originalmente planejava dá-las à sua alteza, mas agora mudou de ideia. Ele diz que vai comê-lo imediatamente. Xiaoyi balança o punho rapidamente e lhe dá um soco no rosto. Ele diz que a questão é se ele pode fazer isso. Carter pergunta como isso é possível. Será que o poder da loucura se esgotou? Xiaoyi o ataca com um chute e bate sua cabeça no chão. Ele diz que sua técnica não é apenas um feitiço de cristal, mas uma habilidade que impede a passagem do tempo. Não é de se admirar que não tenha dado certo para ele. Carter se levanta e o empurra para longe. Zai-Wai corta sua cabeça com um rápido ataque de espada. Ele diz que eles são servos de Deus. Somente após a morte eles podem levar uma vida honesta. Ele descansa a cabeça sobre a espada e diz que eles finalmente terminaram. Ele se vira e se lembra de que Clemente está agora sob os escombros. Ele diz que alguém deve pedir ao sacerdote que o cure. Os guardas tiram Clement de debaixo das pedras e Guteb diz ao mestre que não há mais sacerdotes aqui. Ele disse para matar cada um deles, então não sobrou ninguém. Sai-Vai diz que, nesse caso, ele deve ir ao seu escritório e levar a garrafa da vida para ele. Os demais precisam vasculhar o templo e transportar todos os objetos de valor até ele. Vários guardas concordam. Zai-Vai diz que ainda há uma grande escassez de pessoas em Lindon. Ele deve ir em breve para outros territórios para capturar os sacerdotes. Normalmente, ele não se incomodaria muito. O guarda corre até ele e diz ao mestre que eles encontraram um porão. Zai-Vai pergunta o que há de tão chocante. Uma igreja não pode ter um porão? O guardião diz que a situação não é simples. Talvez ele precise dar uma olhada por si mesmo. Algum tempo depois, o guarda o leva para o porão e diz que é lá que eles pertencem. Xiaoli abre a porta e pergunta: qual é o cheiro daqui? Ele fica surpreso com o que vê à sua frente. Havia muitas meninas assassinadas no porão. O guarda deixa cair a lanterna e vomita no chão com o que vê. Xiaoyi entra em outra sala e percebe uma carta em um enorme recipiente com líquido vermelho sobre a mesa. Ele pega a carta e a abre. A carta é endereçada ao respeitado Papa. A carta diz que Malton manda um oi para ele. O sangue para a cerimônia já foi preparado e logo será enviado ao Capitólio. As bolsas de sangue restantes estão bem escondidas, mas, se necessário, podem ser retiradas a qualquer momento. Ele gostaria de lhe pedir ajuda. Além disso, ele gostaria de pedir que Carter fosse transferido porque ele era um bom guarda. Ele tem problemas mentais e pode precisar de apoio. Espero sinceramente que ele não recuse ajuda. Sai-Vai joga a carta na mesa e diz que as pessoas da Santa Sé ficaram completamente loucas. Ele acha que, aparentemente, há algum tipo de cerimônia que requer o sangue de não-humanos, e é por isso que eles precisavam daquelas meninas. Ele tem a sensação de que tudo isso é controlado por um par de mãos sombrias. Mas por que eles precisam de não-humanos? Será que essa é a mesma pessoa que quer implementar a Convenção de Escravidão? Será que o Império de Colônia realmente atacou o Principado Inumano apenas por causa da eclosão repentina de uma guerra divina? Ele balança a cabeça e diz que não quer pensar nisso. Agora ele está seguro, embora ainda não tenha lidado com seus problemas. Será que ele tem tempo para resolver os problemas do Império? Algum tempo depois, à noite, na residência, Zai-Vai se senta à mesa e olha algumas moedas. Ele pergunta se Malton realmente tinha apenas algumas moedas de ouro. Isso é normal? Esta é a presa que ele capturou. Ele sai e diz que o sono vem primeiro. Ele percebe que há alguém embaixo de seu cobertor e pergunta quem está lá. Ele levanta o cobertor com um movimento brusco de sua mão. Ele pergunta por que ela está aqui. Lori abre os olhos e olha para ele. Ela diz que o cavalheiro finalmente voltou. Ela está aqui para ajudar a aquecer sua cama. Zai-Vai olha para ela e se pergunta se Chris realmente lhe ensinou isso também. Lori quer dizer algo para o senhor. Zai-Vai tosse e diz que ela pode massagear os ombros dele,
pois ele está muito cansado hoje. Lori concorda e começa a massagear os ombros dele. Zai-Vai percebe que algo está saindo de sua cauda. Ele toca a cauda e pergunta o que é isso. Lori pede ao senhor que não faça isso. Vários objetos caem de sua cauda e ela diz que isso é tudo que conseguiu pegar e esconder. Zai-Vai acha que ela é um esquilo de verdade e que conseguiu esconder tantas coisas em sua cauda. Mas, a julgar por sua expressão, ela tem medo de que ele pegue seus tesouros. Ele se lembra de algo e diz que ela o tem. Ela olha para o laço que está enrolado em sua barriga. Zai-Vai diz que ela pode usar esse arco como um bolso. Se ela encontrar algo valioso e quiser guardá-lo, não precisará escondê-lo em sua cauda. Lori abraça e agradece o cavalheiro por isso. Ela diz ao mestre que já é tarde. Ele deveria deixar que ela cuidasse dele. Zai-Vai acha que foi Chris quem lhe ensinou isso. Ele pergunta quantos anos ela tem. Lori diz ao senhor que, de acordo com a cronologia humana, ela já tem 18 anos, mas ela tem 16. Os demi-humanos atingem a idade adulta aos 14 anos. Por que ele precisa dessa informação? Zai-Vai acha que ela é uma Loli adulta legal. O sistema notifica que foi detectada uma liberação de hormônios no sangue e um aumento na frequência cardíaca. Supõe-se que o proprietário esteja se preparando para o processo de reprodução. Considerando todas as fêmeas com as quais o proprietário entrou em contato recentemente, presume-se que é assim que ele reage à empregada, Lori. Atenção! Ela é extremamente fraca fisicamente. Se ela for forçada a esse tipo de ação, isso poderá causar danos irreparáveis. Ele deve descobrir qual é o problema dela e melhorar sua condição antes de continuar. XY ficou muito chateado com essa mensagem do sistema. Lori disse que ainda não terminou de aquecer a cama dele. Chris disse que ela deveria abraçá-lo e algo mais. Xiaoyi está sobrecarregada pela culpa, moralidade, consciência e razão. Ele diz que ela deve ter cometido um erro. Isso também serve. Algum tempo depois, Xiaoyi, que não consegue dormir a noite toda, pergunta ao sistema onde está seu prêmio. O sistema notifica que o proprietário concluiu todas as tarefas diárias e pode receber um prêmio. A roda do sistema aparece na frente dele. Ela para o sistema o parabeniza pelo fato de ele ter recebido 10 guerreiros taurinos. A recompensa será enviada em breve. O proprietário da área aberta é solicitado a preparar tudo para a chegada deles. Esse lote não é épico, portanto não reinicia a roda. Que a sorte nunca o abandone. Zai-Vai suspira e diz que, infelizmente, ficou sem um segundo sorteio. Mas, mesmo assim, ele está feliz por ter guerreiros, soldados de elite do Império Orc, nascidos experientes em batalha, que não são inferiores aos cruzados do Império Colônia. Em termos de força, eles podem se comparar a um bom cavaleiro, mas ele ainda não entende completamente como a distribuição racional de recursos ocorre dessa forma. De repente, uma energia aparece em seu quarto, de onde surgem guerreiros. Os guerreiros que ele ganhou na loteria aparecem na frente dele. XY os inspeciona usando o sistema e diz que isso é o que ele esperava. O sistema notifica que o nome de um dos Tauren é Carl. O status de um Tauren é um guerreiro do clã Blunrioth. A força é nível 32. As habilidades são Primal Charge, Battle Som, Crush and Destroy. O equipamento é uma armadura feita com a pele de um leão da montanha de qualidade comum e um machado de ferro gigante de qualidade comum. Qualidade e prestígio desconhecidos. Thorin diz ao mestre que o clã Bloodolfoth veio para servi-lo. O sistema notifica que o nome do próximo guerreiro é Bunny Blunrioth, Casco Sangrento. As habilidades são Primal Charge, Carga Primordial, Battle Cry, Grito de Guerra, Battle Som, Pisada de Batalha, Totem Ancestral, Crush and Destroy, Esmagar e Destruir. Equipamentos. Armadura de couro do Leão da Montanha. Rei de excelente qualidade. Crânio de qualidade mestre. Prestígio e colônia 1 ponto. Reputação no clã 7486. Antes de vir para este mundo, ele era o líder do Stauren. Agora sua lâmina obedece à sua vontade. Zai-Vai diz que parece que esses Tauren vieram de outro mundo e não são de colônia. Lori bate a porta de seu quarto e diz ao proprietário que é ela. Xiaowei diz que precisa esperar e que vai dizer algo ao Thorin. Lori abre a porta e pergunta ao proprietário se ele está bem. Thorin olha por trás da porta e cumprimenta a estranha garota. Lori estava muito assustada e perguntou algo inaudível. Um dos Thorin diz a Carl que eles não deveriam assustar as crianças. Ele se desculpa e diz ao proprietário que, na verdade, é um bom menino. Ele não queria ofender ninguém. Xiaowei diz que está tudo bem. As pessoas no castelo não os conhecem, então eles ficarão assustados na primeira vez, mas no futuro todos se acostumarão. Primeiro, eles precisam se familiarizar com a área e com as pessoas do castelo e, depois, ele pensará em algo para eles. Seu território é fronteiriço. Portanto, eles certamente esperarão batalhas no futuro. Ele lhes agradecerá muito pela proteção constante do castelo. Todos os Taurens se alegram com isso. Ele diz que eles são muito barulhentos. Por que eles rosnam tão alto? Algum tempo depois,
Lori acorda em sua cama e se levanta abruptamente. Shai-Vai pergunta se ela já acordou. Ela conta ao proprietário que monstros entraram no castelo. Eles eram grandes e assustadores, e ela até perdeu a consciência por causa deles. Ela se aproxima dele e diz que eles precisam sair daqui. Se encontrarem monstros pelo caminho, ele terá que jogar a comida para eles. Desde que eles a comam, ele poderá escapar. Zai-Wai abraça e diz que não sabe se há outros monstros aqui, mas com certeza há um no castelo, e ele quer comê-lo. Lori se agarra a ele e seu rosto fica vermelho. Buteb entra na sala e diz ao senhor que recebeu uma carta urgente. Zai-Vai olha para ele com desagrado. Lori se curva e diz que, como o proprietário tem muito o que fazer, ela já está indo embora. Ela precisa ir para a aula com a senhorita Chris. Ela sai correndo rapidamente e se despede. Buteb diz ao senhor que colocou a carta no chão e não viu nada. Zai-Vai fica furioso e diz que precisa voltar. Recentemente, as missões dos soldados têm se tornado cada vez mais difíceis. Talvez ele pudesse ajudar muito se lavasse todas as roupas íntimas e meias que se acumularam durante o mês. Liu-Tab concorda com o senhor Zai-Vai e pega a carta que estava no chão. Ele abre a carta e a lê. Tai Lan Bo escreve ao querido senhor do condado de Falcon que, recentemente, os ataques de orcs ao seu território de Hai se tornaram mais frequentes e que ele realmente espera contar com sua ajuda. Sai-Wai se pergunta se Hai está sendo atacada por orcs. Portanto, esta é uma carta de ajuda. Heng está localizado ao sul do condado de Falcon, próximo a Shenhua, que também é uma área de proteção contra orcs. Esperar a ajuda dos fortes em tempos difíceis, esse pensamento é compreensível para ele. Ele pode ajudar, mas essa também é uma excelente oportunidade para fazer um acordo com sua consciência. O sistema notifica de que as missões diárias foram atualizadas. A primeira missão é roubar meias de qualquer empregada do castelo. A segunda missão é pegar suprimentos no valor de 10.000 de ouro no território vizinho. Na terceira missão, ele deve pastorear o santo dos inumanos. Xiao Yi se pergunta se esse sistema estúpido sabe que ele vai chantagear Tai Lan Bo e encontrar os jogadores novamente. Agora ele tem que molestar um santo. Algum tempo depois, quando Lori está tomando banho, Xiao Wai se veste como um ladrão e diz que, na verdade, é um lorde nobre e de alto escalão, e ele tem que pensar em como roubar as meias. Há apenas duas empregadas, Chris e Lori. Será melhor se ele escolher a segunda opção. No mesmo momento em que Lori sai do banheiro, ela caminha um pouco mais e os dois se olham. Ela solta a toalha e diz em voz alta que alguém entrou em seu banho. Ela se cobre com a cauda e pede ajuda em voz alta. Shai-Vai jogou uma toalha em seu rosto, o que a deixou envergonhada. O Tab, junto com os guardas, corre para os gritos e diz que eles precisam correr mais rápido e salvar. Shai-Vai olha por trás da porta e diz que é ele novamente. Que coincidência inesperada. Buteb abre a porta e pergunta o que aconteceu. Quem atacou? Ele fica surpreso e percebe o senhor que está acalmando Lori. Zai-Wai diz que eles não precisam se preocupar porque ele já afastou a pessoa. Lori diz a Buteb que ele deve manter a lei e a ordem o tempo todo. Caso contrário, ladrões e todo tipo de aberrações se tornarão hóspedes permanentes do castelo. Se o senhor não tivesse chegado no horário, ninguém sabe quais teriam sido as consequências. Zai-Vai diz que parece que sua ordem de lavar a roupa mensalmente foi muito branda. Que tal aumentar o volume para 3 meses? Ele tem alguma objeção? Gudabai diz que não tem nenhuma objeção. Ele vai embora e Zai-Vai pensa que teve sorte por ninguém ter descoberto. Caso contrário, ele não teria lavado essa vergonha pelo resto da vida. Lori percebe que sua meia está saindo do bolso e fica surpresa. Ela lhe diz que ele não precisa mentir. Se o cavalheiro gosta de algo, ela pode simplesmente dar a ele. Zai-Vai pergunta se ela realmente adivinhou. Ele diz que ela deve ouvi-lo, pois ele pode explicar. Ao mesmo tempo, em outra residência, o homem diz que isso é uma verdadeira chantagem. Eles só precisam ver o que ele escreveu em sua carta de resposta. Será que eles vão lhe dever 10.000 de ouro, 500 de armadura e mais comida? Se ele tivesse tudo isso, já teria contra-atacado os orcs por conta própria. Além disso, essa aberração escreveu que, se eles puderem pagar, ele pode lhes escrever uma carta de apresentação. Será que ele é tão estúpido a ponto de não entender que, se ia cair, o condado Falcon cairá em seguida? Eles são todos um bando de idiotas. Para que servem? Tilane pergunta a Doug o que aconteceu com sua mente flexível. Ele não pode pensar que não sabe que está recebendo secretamente parte dos impostos que impôs. Se ele não pensar em nada hoje, ele cortará sua cabeça e a dará aos cachorros. Doug diz ao mestre que sabe que eles podem realmente forçá-los a enviar tropas primeiro. Quanto à nota promissória, Tai Lan não lhe deu ouvidos e disse que ele pode fazer isso. Algum tempo depois, Sai-Wai saca sua espada, levanta-a acima da cabeça e diz que eles estão indo embora. Lori se senta embaixo do sino e reza para que Deus proteja seu mestre. Clemen pergunta aos senhores se eles não deveriam ir ajudar em Hai. Agora eles estão se movendo em direção a Shenguan. Zai-Vai diz que os orcs são corajosos e lutam bem,
mas suas tropas ainda não são suficientes. Portanto, eles agora estão indo para Shenguan para usar barcos de grama para obter flechas. Clemente não entende sua linha de pensamento e acha que o cavaleiro está novamente falando algum tipo de heresia. Depois de algum tempo, no telhado de uma das torres, os jogadores dizem que, como ocuparam Shenguan, eles têm muitas tarefas simples para proteger e monitorar o território. Quando o tempo acabar, eles poderão ir até o santo para receber sua recompensa. Zai Vai pergunta: eles estão jogando cartas na muralha da cidade? Eles não acham que esse tipo de negligência é inaceitável? Lin Fan diz que nesta vida não será possível tratar tudo com responsabilidade. Se eles não conseguirem promoções ou equipamento, só poderão se esconder na muralha da cidade, jogar cartas e socializar, desperdiçando assim suas vidas. Zai Vai diz que isso é terrível. O que devemos fazer se o senhor do condado de Falcon vier aqui novamente? Alguém diz que se ele o vir novamente, ele se transformará em um tigre. Zivei enfia sua espada no chão e pergunta se isso é verdade. Ele o deixaria olhar para ela? Os jogadores ficam assustados quando veem. Um deles diz que seus negócios estão muito ruins. Ele olha para baixo e diz aos guardas que o senhor do condado de Falcon está atacando a cidade. Essas palavras são ouvidas por Yihao e sente Zoe. Ela começa a orar e pergunta a Deus se seu povo realmente entrará em guerra novamente. E eu pergunto àquele maldito senhor do condado de Falcon. Ele não o seguiu, então decidiu voltar para cá sozinho. Zai Vai diz que isso é ótimo. Hoje, ele lhe mostrará que provocações têm consequências. Ele o enterrará enquanto ainda estiver vivo. Ele e o Tauren apontam suas armas para os jogadores. Algum tempo depois, uma multidão de pessoas se aglomerou e olhou pela janela. No prédio, Zai Vai, Zoe e eu e algumas outras pessoas estão sentadas em uma mesa. Zai Vai diz algo, gesticulando ativamente. Zoe se irritou e bateu com as mãos na mesa. Zai Vai se aproxima dela e diz que ela deve ouvi-lo com atenção. Essa é uma ordem, não um pedido. Eles podem discutir os termos, mas se o recusarem, ele destruirá imediatamente esta cidade e expulsará todos os não-humanos daqui. Zoe começa a tremer e pergunta como isso pode acontecer. Zai Vai diz que talvez ela não esteja entendendo alguma coisa. Shenguan faz parte do território do condado de Falcon, não do território não-humano. Zoe diz que já houve um estado de não-humanos aqui. Ela só quer que todos tenham a oportunidade de ter uma família e um teto sobre suas cabeças. É realmente tão difícil implementar algo tão simples? Xiaowei diz que ela é muito estúpida e ingênua. O estado deles não existe mais, e a Terra pertence ao Império de Colônia. Ele não é um filantropo e não é obrigado a desenvolver uma cidade para não-humanos. Ou, se ela se render a ele, ele não só não permitirá que essas pessoas se tornem bucha de canhão, como também ordenará que essa cidade seja transferida para sua administração. Como ela vê isso? O sistema notifica que a missão de importunar a deusa foi concluída. Yao está prestes a bater nele e diz que ele é muito arrogante. Zai Vai o percebe e o empurra para longe com um golpe de palma. Esse golpe o faz voar pela sala e se choca contra a parede. Zai Vai pergunta: eles não se veem há apenas alguns dias e ele já sente falta de ser espancado. Ele não deveria ser tão impulsivo. Ele se esquece de um detalhe importante: ele tem um exército inteiro com ele. Os caras ficam na frente de Zoe e um deles diz que eles devem proteger a deusa. Zai Vai diz que não tem tempo para conversa fiada, ou todos os não-humanos o servirão voluntariamente e ele poderá considerar uma das condições. Por exemplo, dar a eles o controle da cidade de Shenguan, ou eles poderiam esperar que seu exército tomasse a cidade à força. Ele lhes dá 10 minutos para pensar. Ele jogou a meia com a qual havia limpado as mãos no chão. Os rapazes percebem isso e dizem que, se entenderam corretamente, o senhor do condado de Falco acabou de limpar as mãos com meias de seda. Embora essas meias sejam brancas, elas já parecem gastas. Ao mesmo tempo, Zoe o ajuda a uivar. Zoe acha que perdeu sua meia. Ele deve estar calmo. Você só precisa não demonstrar isso. Outra pessoa fez isso. O cara diz que ele tem que parar. Zai Vai se pergunta: será que esses jogadores só vão se acalmar depois que o coração dele parar por causa de suas aparições repentinas? O homem diz que eles aceitam seus termos, mas ele deve entregar Shenguan a eles e fazer um juramento de que nunca tomará a cidade à força. O sistema notifica que o nome dele é Avatar, o status é cidadão, a força é estudante de magia do primeiro nível, as habilidades são magia dos elementos principais, o equipamento é uma túnica comum e um cajado de madeira comum, o prestígio é desconhecido. Xiaowei pergunta se essa é a decisão deles ou da deusa. O rapaz diz que ele e a deusa têm as mesmas opiniões. Xiaowei diz que então está tudo bem,
mesmo que ele não seja um crente. Ele jura por sua honra como cavaleiro. Se eles se esforçassem ao máximo para vencer a batalha, ele entregaria Shenguan a eles após o fim da guerra. O cara diz que ouviu dizer que o senhor do condado de Falcon não se importa muito com a honra dos cavaleiros. Xiaowei pergunta onde ele pode ter ouvido isso. Ele é um cavaleiro em primeiro lugar, um lorde em segundo e um conde apenas em terceiro. Ele defenderá sua honra ao custo de sua própria vida. As pessoas assistem a isso e se perguntam: existem realmente pessoas tão arrogantes e sem cerimônia? Ele falava de forma diferente há apenas 3 dias. Zoe sai e pede que eles esperem. Xi Y piscou para ela e perguntou: ela não está mais suportando a separação? Ela pergunta: o que ele está dizendo? Ela sabe que os espíritos heróicos estão dispostos a fazer qualquer coisa pelos inumanos, mas eles não precisam fazer isso. Ela é uma deusa e não suporta vê-los se colocando em perigo. As pessoas dizem que ela é uma garota adorável, com um coração bondoso e que se preocupa genuinamente com os jogadores. Ela não precisa se preocupar porque eles querem fazer isso. E Yao diz que também é contra. Ele acha que, embora os espíritos heróicos possam renascer após a morte, seu poder diminuirá significativamente. Então, como eles lutarão contra o chefe? Ele diz que foi ele quem chamou todos para cá e que eles não podem se juntar a ele. Os jogadores ficam irritados e acham que esse personagem principal apareceu novamente. Se não fosse pela deusa, seria melhor se eles tivessem se juntado ao chefe. Zai Wei diz que deve admitir que ela se saiu muito bem aqui. Só que para algumas pessoas é melhor se juntar à equipe dos porcos. E Hao pergunta o que ele está dizendo. Zai Wei balança os braços e isso o assusta. Ele diz a Zoe para não se preocupar, pois ele trará a equipe de volta após a vitória. Ela também não deve se preocupar muito com ele. Zoe afasta a mão dele e pergunta quem se preocuparia com ele. Afinal, uma janela do sistema apareceu na frente dos jogadores. Todos os jogadores devem prestar atenção. Eles devem ajudar o Lord of Falcon Count na luta contra os orcs que estão atacando o Rai. A tarefa foi aceita, mas a recompensa é desconhecida. Os jogadores perguntam o que isso significa. O chefe pode realmente dar tarefas a eles? Zai Wei montou em seu cavalo e disse que todos deveriam ir em direção a Rai. Algum tempo depois, na fortaleza de Rai, Tailândia diz que eles devem olhar para quem está vindo até eles. Este é o salvador de Rai, o senhor do condado de Falcon, o Sr. Zai Wei. Bem-vindo a Rai. Em nome de todo o povo, ele quer cumprimentá-lo e expressar gratidão por sua disposição em ajudar. Xiaowei desmontou de seu cavalo e entregou as rédeas a ele. Tailan olha para isso e o encara. Algum tempo depois, eles foram para a fortaleza. Xiaowei se senta à mesa e diz ao barão que não tem tempo para conversa fiada. Então eles pedem que ele forneça rapidamente todas as informações que tem. Tailan diz que ele está certo, que esse assunto não pode ser adiado. Ele diz ao cavaleiro que ele deve trazer tudo rapidamente para cá. O cavaleiro espalha a carta sobre a mesa e diz ao mestre que essa é a carta mais alta. 3 dias atrás, as forças invasoras dos orcs praticamente destruíram as aldeias costeiras. De acordo com as últimas informações, as tropas orcs foram vistas perto da aldeia de Carter, que fica no sopé do Monte Sorrento, a 3 milhas de distância. Seu número é de aproximadamente 6.000. Além disso, suas forças móveis de perseguição apareceram. Eles tentaram contra-atacar várias vezes, mas nada funcionou. Supõe-se que alguns deles montam em lobos, há cerca de 50 deles. Isso é tudo que eles sabem até o momento. Zai Wei pergunta se há alguma aldeia costeira que ainda não tenha sido destruída. Ele tinha que lhe mostrar isso. O cavaleiro aponta o dedo para o mapa e diz que a aldeia Stray Dog, a aldeia Luthor e a aldeia Iron Ore ainda não foram destruídas. Zai Wei pensou em suas palavras. Depois de algum tempo nos antigos minérios de ferro, pequenas casas estão localizadas em ambos os lados de um pequeno rio. O aldeão diz ao chefe que um exército de pessoas está vindo para cá. O líder pergunta: como isso é possível? Como eles sabem que estão aqui? Zai Wei senta-se em um cavalo e olha através de um telescópio. Tailândia pergunta ao senhor como ele sabe que eles estão se escondendo na vila de minério de ferro. Zai Wei diz que é simples, que Clemen deveria lhe explicar. Ele concorda com o senhor e diz que essa aldeia é a mais próxima de Rai e tem muitos recursos em comparação com as outras 2 aldeias adjacentes ao rio. Além disso, a julgar pela direção do movimento das principais forças inimigas, a maioria delas está subindo o rio e, com grande probabilidade, de uma forma ou de outra, elas passarão pela vila de minério de ferro. Zai Wei diz que isso é verdade, como ele esperava. Embora haja muitos deles,
Aqueles que estarão na vanguarda provavelmente desempenharão o papel de bucha de canhão, que não resistirá a um único ataque. A infantaria e os 50 cavaleiros serão os que causarão mais problemas. O inumano fala em seu idioma para o exército humano do outro lado do rio que o nobre líder Bloodfan está disposto a poupá-los se eles estiverem dispostos a se render imediatamente. XY pergunta o que ele acabou de dizer. Doug diz ao senhor que ele deve deixá-lo falar. Ele, o gerente Dag, o 18º melhor graduado da academia, traduzirá para ele o que o cavaleiro Orc disse. Ele disse isso. Zaivai o interrompe e diz que ele não precisa fazer isso. Ele rapidamente pega seu arco e atira. O Orc ficou muito surpreso com isso. Uma flecha voou em sua cabeça e o jogou para fora do lobo. Um enorme exército de não-humanos está se movendo em direção a eles. O Orc na torre toca uma grande buzina bem alta. Os monstros vêm até eles e dizem que devem atacá-los e matá-los. Zaivai olha para eles e conta o número de passos entre eles. A Tailândia fica nervosa e diz que eles estão se aproximando. O que eles devem fazer agora? Zaiwai levanta a mão e diz que todos os arqueiros devem se preparar e atirar. Os magos também devem estar prontos para atacar. Muitos arqueiros estão prestes a atacar e os magos também estão carregando seus ataques. Os monstros que correram para atacar veem muitos feitiços e flechas voando em sua direção. Um dos monstros diz que esses são apenas magos fracos. Eles não vão durar muito. Sua bucha de canhão enfraquecerá significativamente os arqueiros e magos. Em seguida, eles atacam com as forças principais. Os jogadores lutam em combate corpo a corpo. De repente, um monstro enorme aparece atrás de um dos jogadores e o derrota com um único ataque. O segundo jogador percebe como seu amigo foi derrotado. Zaivai diz o que ele estava pensando. Esse é um orc de infantaria de nível 18. Não é de se admirar que ele mate todo mundo. Eles ficam de pé e observam a batalha. Ele diz ao barão que a situação no campo de batalha não está sendo favorável a eles. Ele pedirá a ele que lidere sua cavalaria e o siga. Clemente cuidará dele. Se ele tentar fazer algum truque, será muito mais cruel do que os orcs. Tilan concorda com ele. Zivai fica ao lado dos cavaleiros, e levantando a espada, diz que, para seu glorioso exército, todos os cavaleiros devem mirar no acampamento inimigo e atacar sob seu comando. Depois de matar os portadores de escudo, eles devem ter cuidado para não cair em um cerco. Os guardas levantam suas armas e concordam com ele. Zaivai entra em ação e mata vários orcs rapidamente. Um orc e um lobo ao lado dele diz a esse homem em seu idioma que ele pagará por ter irritado os grandes guerreiros. O sistema informa que seu nome é Baden-Bloodif. Seu status é o de comandante da 18ª Legião do Sangue Fervente do Império Orc. Força. O líder da tribo do 42º nível. As habilidades da vontade da legião. Sangue fervente. Raiva. Esmagamento. A família das feras. Equipamento armadura do líder da presa sangrenta da tribo mestre de qualidade e uma massa de excelente qualidade. Prestígio no Império Orc 4. 239. Prestígio no Império Colônia 1. 748. Shelvey o ataca com sua espada e derruba a arma de suas mãos. Ele se levanta e pergunta: isso foi cruel, não foi? Ele pergunta ao homem se ele realmente acha que pode vencer. Ele admite que é bastante forte, mas precisa olhar para aqueles que o seguem. Todos eles estão exaustos. Ele deveria ver quantos soldados tem. Quem sabe? Talvez eles sejam ainda mais numerosos do que ele vê. Ele tira um objeto estranho. XY percebe isso e diz que esse animal quer machucar as pessoas. Ele lança um feitiço. Mas é tarde demais. Baden convoca monstros enormes e se transforma em um deles. O cavaleiro vê isso com surpresa e pergunta se esse é Beema. Essa criatura agarra um dos cavaleiros com sua pata. O cara pede para ser salvo. Os outros cavaleiros olham chocados. Alguém pergunta: essa criatura não vive apenas no norte? O sistema notifica que o nome dele é Beema. O status é Young Ordinary Beema. Nível de força 36. Habilidades Devouring, Dashing, Destroying, Stomping, Berserk. No Equipment, Prestige Among Monsters, 43, 621 pontos. Shelvey diz que alguns desses monstros têm até 7 cabeças. O cavaleiro diz ao mestre que ele deve sair daqui rapidamente. Shelvey percebe que ele não sente mais o desejo de vencer. Um cavaleiro sem o desejo de se vingar e vencer se torna muito fraco. Eles não podem ficar aqui. Quanto mais, precisam sair daqui. Ele diz em voz alta que todos devem ouvi-lo. Eles precisam sair do cerco. Ele corre pelo campo de batalha com muita rapidez e derrota muitos inimigos com sua espada. Zaivai diz que eles precisam sair daqui. O cavaleiro pergunta ao mestre: como ele vai ficar? Zaivai diz que eles devem ir em frente e que ele ficará para ganhar tempo. Ele acha que Clement deve chegar logo. Os jogadores continuam a lutar e dizem que o senhor do condado de Falcon não pode morrer ali. Eles deveriam matá-lo. O que aconteceu com os Tauren? Ninguém sabe. Talvez eles tenham encontrado outro grupo de orcs. No mesmo momento,
os Tauren aparecem e atacam os orcs. Eles se dirigem aos esquadrões de cavaleiros e dizem em voz alta que eles devem reforçar a lealdade. Um Beamon aparece na frente deles e está prestes a atacá-los. Tauren interrompe o ataque e diz que o clã Bloodwolf deve vencer. Seus olhos se iluminam com chamas mágicas. Os jogadores percebem isso e perguntam o que está acontecendo. Eles os notam e dizem que são Tauren que retornaram. O Orc pergunta de onde esses Taurens vieram para cá. Por que eles não estão no clã dos Orc? O lobo deve ir e descobrir. Ele se vira e pergunta por que está em silêncio. Clement diz que ele não precisa chamá-lo. Ele coloca uma espada em sua cabeça e diz que ele já está morto. Está tudo acabado. Algum tempo depois, em High Fortress, as pessoas dizem em voz alta que venceram. Vida longa para o Sr. Zaiwai. Hai sempre estará aberto para eles. Tai Lan pede que o senhor espere. Zaiwai se vira e olha para ele. Ele pergunta o que aconteceu. Ele está ansioso para pagar sua dívida? Tai Lan diz ao senhor que eles só venceram graças a ele, mas sua cidade é muito pequena e ele ainda não pode lhe dar 10.000 moedas de ouro e 500 peças de equipamento. Ele já havia assinado uma nota promissória. Desta vez, ele daria 5.000 moedas de ouro, 200 peças de equipamento e alguns alimentos. Ele planeja pagar o restante em 1 ano. Além disso, ele tem um pequeno pedido. É possível entregar o líder dos orcs a ele? Ele cometeu um grande número de crimes contra o povo de Hai. Ele quer executá-lo publicamente. Zaiwai diz que ele pode fazer o que quiser. A Tailândia diz que já preparou a comida. Será que ele realmente não quer participar? Shiwai se recusa e diz que ele deve lhe dar tudo o que deve e ele irá embora. Tai Lan diz que instruirá os cavaleiros a prepararem tudo para ele. Algum tempo depois, ele chama o líder orc, que está sentado na masmorra, e diz que ele precisa se levantar. Ele sabe o que é isso? Baden olha para o objeto em sua mão com surpresa. Ele pergunta: esse é um pergaminho de terremoto que só pode ser ativado por um líder orc? O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.